a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para que mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos,
que o prêmio somado ultrapassa R$1 bilhão para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor Deus. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live, e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão, glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor, gratidão, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos.
sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muitíssimos abençoados. Vamos fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio da oração e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 1. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença. Agora escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí o número agora de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. E o livro sorteado para a meditação do rebanho é livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. E o sorteio do capítulo é o capítulo 10 do livro de 1 Reis. Capítulo 10 do livro de 1 Reis contém 29 versículos, que diz assim: as riquezas de Salomão. Glórias ao nosso Senhor. Versículo 14, 15, 16 e 17. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos aqui ao livro sorteado, o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios. Ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. E o capítulo sorteado é o capítulo 14 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 14 do livro de 1 Coríntios contém 40 versículos, que diz assim: o dom de profecia é superior só de línguas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Segue o amor e procurai com zelo aos dons espirituais, mas principalmente que profetizeis.
Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Capítulo 2 contém 26 versículos. A vaidade da sabedoria. Versículo 12, 13, 14 e 15. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia que fará o homem que seguiu ao rei, ao mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astúcia. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o esculto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim se sucede a mim. Por quê? Pois busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro é o livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo do livro de Deuteronômio, capítulo 22. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 22 contém 30 versículos, que diz assim: acerca do que se perdeu. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vendo extraviado a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles. Restituí-los-á sem falta a teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu não o conheceres, reconheça-lo-ás na tua casa, para que fique contigo até que teu irmão as busque, e tu lhes restituías. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. O mesmo farás com toda coisa que se perder de teu irmão, e tu acharás. Não te poderás furtar a ela. O jumento que é de teu irmão, ou a seu boi, não verás caído no caminho, e a eles te furtarás. Sem falta o ajudarás a levantá-lo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. E vamos aqui ao sorteio do livro para a meditação. O livro é 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 1 Tessalonicenses. Gratidão pela presença. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses contém 13 versículos, que diz assim: Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Versículo 1, 2, 3 e 4.
Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Eu irei agora apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora à mensagem. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 12 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, que nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, Daniele. Agora vamos aqui, eu vou continuar dando um recadinho para vocês. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dai, e dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Eu agora vou apresentar para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Essa denúncia é a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo a denúncia de número 61 e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente
do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Jesus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que nos provar com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia de número 12, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios do livro da Bíblia Sagrada, dos rebanhos, perdão. Oração de número 8. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra, sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores, inscritos dessa sua igreja virtual, @AIG 1318 37300, recebam a libertação e fortalecimento, para serem mais que vencedoras, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos dar continuidade agora aqui aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui. Rebanho de número 2 par e rebanho de número 1 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulos. Juízes. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 8 do livro de Juízes. Capítulo 8. Capítulo 8 contém 35 versículos, que diz assim: Gideão aplaca os eframitas e mata os reis dos medianitas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Isso é o que nós fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os medianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhe disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindina de Abiezer? O Senhor Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb, que pude eu fazer comparável com o que fizestes. Então, como fala-lhe essas palavras, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com eles estavam cansados, mas ainda perseguindo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, rebanho de número 20 par e rebanho de número 19 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos.
Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio agora aqui do livro de Números, do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 10 do livro de Números. Os israelitas partem do Sinai. Versículo 11, 12, 13 e 14. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, ao 20, Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Vamos aqui ao livro de Judas. Livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim: a profecia apostólica, exortação, versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo do nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado das Escrituras Sagradas é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor. 1 Timóteo, vamos aqui ao sorteio. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo contém 25 versículos, que diz assim: acerca dos pastores, vários conselhos. Versículo 17, 18, 19 e 20. Devem ser considerados mercedores de dobradros, honorários e presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui adorar o último rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão imensamente pela presença de todos. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Livro de Abacuque. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado do livro de Abacuque é o capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos, que diz assim: a oração de Abacuque, versículo 1, 2, 3 e 4. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte de Parã. Vem o santo, e a terra se enche ao seu louvor. O seu resplandor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Eu irei ler para vocês agora uma das nossas mais de 100 denúncias apresentadas pelas nossas 12 igrejas virtuais. Denúncia de número 101. Então, Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Como o Senhor Jesus, o Cristo, afirmou nessa passagem de João, capítulo 8, que é necessário permanecer obedecendo às palavras, mandamentos, doutrinas e ensinamentos do Senhor Jesus, o Cristo, para verdadeiramente se tornar seu discípulo, e somente após isso conhecerá a verdade e será liberto. Deixando bem claro que é necessário iniciativa e perseverança nos caminhos do Senhor Jesus para receber e desfrutar das bênçãos, promessas e liberdade que o Senhor Jesus conquistou. Como você está obedecendo todas as palavras e ensinamentos do Senhor Jesus o Cristo para afirmar que é seu discípulo e está liberto e verdadeiramente conhece a verdade? Muita atenção, se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada que ele está te apresentando não tem nada sendo questionado por alguma de nossas mais de 100 denúncias, sendo essa denúncia de número 101, que possui um prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 62, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. A continuidade. Oração de número 7. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus dos exércitos, que através da ministração da tua palavra nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300, essas vidas que estão junto conosco em um só espírito sejam renovadas e receba a sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras. E que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mas lembrando a você que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Vamos ao sorteio dos livros. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos, que diz assim: gratidão de Paulo para com os filipenses. Versículo 10, 11, 12, 13 e 13. Glórias ao nosso Senhor. Alegro-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhais antes
mas vos faltava a oportunidade. Digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Não se esqueça de mentalizar o número de 1 a 20. Livro de 2 João, um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo. Livro de 2 João contém um capítulo com 13 versículos, que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Tanto aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Cantares. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor, que contém 17 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Cântico dos cantos de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me, pois, a ti, apressa-nos, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias. Livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. O capítulo do livro de Neemias. Capítulo 1 do livro de Neemias. Capítulo 1 do livro de Neemias contém 11 versículos, que diz assim: Neemias ora por Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos. Ageu exorta o povo a reedificar o templo.
versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casa apainelada, enquanto esta casa permanece em ruínas? Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1318-37300, e que eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco, em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizem um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Levítico. Capítulo 3 contém 17 versículos, que diz assim: os sacrifícios pacíficos, versículo 1, 2, 3 e 4. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecerá em defeito diante do Senhor, sem defeito diante do Senhor, e porá o nome, a mão sobre a cabeça da sua oferta e o imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. No sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre ele e junto aos lombos, e ao redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Vamos ao sorteio, no capítulo do livro de Gênesis. E o capítulo sorteado é o capítulo 48 do livro de Gênesis. Livro 48 contém 22 versículos, que diz assim: Jacó abençoa José e aos filhos desses. Versículo 11, 12, 13 e 14. Então disse Israel a José: Eu não cuidará ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos o Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fez-o chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não o bastante ser Manassés o primogênito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. O livro de Provérbios. Vamos ao sorteio.
E o capítulo sorteado do livro de Provérbios é o capítulo 6 do livro de Provérbios. Capítulo 6 do livro de Provérbios contém 35 versículos, que diz assim: advertência contra a servir de fiador. Versículo 1, 2, 3 e 4. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás encerrado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Vamos ao sorteio. O capítulo do livro de Daniel. Capítulo 3 do livro de Daniel. Capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 3 do livro de Daniel contém 30 versículos, que diz assim: livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Versículo 1, 2, 3 e 4. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para vierem à congregação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estando em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, os povos, nações e homens de todas as línguas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui a mais um livro, o último livro a ser sorteado. O livro de Lamentações, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. O capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações contém 22 versículos, que diz assim: o sofrimento do cerco. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra da mão de olheiros. Até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do seu povo tornou-se cruel como as avestruz no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede no céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhes dê. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora para vocês a revelação das denúncias, das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem, no mínimo, de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são
iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aos sorteios. Mentaliza aí agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 10. Número 9 vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Número 1, Eclesiastes, capítulo 2. Número 8, Deuteronômios, capítulo 22. Número 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 12, Juízes, capítulo 8. Número 19, Números, capítulo 10. Número 11, Judas, capítulo 1. Número 4, 1 Timóteo, capítulo 5. Número 3, Abacuque, capítulo 3. Número 6, Filipenses, capítulo 4. Número 10, 2 João, capítulo 1. Número 7, Cantares, capítulo 1. Número 18, Neemias, capítulo 1. Número 17, Ageu, capítulo 1. Número 5, Levítico, capítulo 3. Número 20, Gênesis, capítulo 48. Número 13, Provérbios, capítulo 6. Número 14, Daniel, capítulo 3. E por último, número 2, Lamentações, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora aqui às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as orações, examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país,
Basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias, retirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e com a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão ao meu Senhor Deus pela presença nessa live, gratidão ao Espírito Santo de verdade que esteve presente nesta live, gratidão a cada um de vocês que também estiveram presentes aqui nesta live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.